No segundo semestre de 2017, a universidade promoveu o ciclo de palestras chamado Conferências URGS. O objetivo é debater os 7 eixos temáticos da CRES, a Conferência Regional de Ensino Superior da América Latina e do Caribe, que ocorre este ano na Universidade de Córdoba, na Argentina. A palestrante de hoje será Sandra de Deus, pró-reitora de Extensão e professora da Faculdade de Comunicação da URGS. A sua fala discutiu educação superior, diversidade cultural e interculturalidade na América Latina e no Caribe. Acompanhe agora. Tivemos um período de intervalo aí que correspondeu às férias letivas, não é? Entre dezembro e março agora, e hoje recomeçamos. Para aqueles que se juntam a nós no dia de hoje, não é? O objetivo desse ciclo de conferências é preparar a participação da URGS, da nossa universidade, na Conferência Regional de Educação Superior, que vai acontecer em Córdoba em junho deste ano de 2018, que acontece também em memória, não é, em comemoração, digamos assim, dos 100 anos da Reforma de Córdoba, que foi um movimento, inicialmente um movimento de estudantes, depois de professores, que acabou mudando a configuração do ensino superior, primeiro na Argentina e que teve eco depois em toda a América Latina. O tema de hoje, como vocês sabem, é a questão da multiculturalidade. Será apresentado pela professora Sandra e quem fará a mediação é a professora Denise Jardim. A professora Denise é antropóloga, doutora em antropologia pela UFRJ, é professora associada do nosso departamento de antropologia e integra o corpo docente do programa de pós-graduação em antropologia social. Realizou estudos de pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e no Centro de Estudos Sociais em Coimbra, através de um projeto financiado pela CAPES e por uma fundação portuguesa. Ela se dedica à pesquisa, extensão e orientação de trabalhos acadêmicos sobre políticas de identidade, fronteiras, a diáspora palestina, a governamentabilidade das imigrações contemporâneas. Ela é membro eleito do Conselho Científico da Associação Brasileira de Antropologia. Nos anos recentes, tem se dedicado também à gestão universitária e hoje ela coordena a Coordenadoria de Ações Afirmativas da Universidade, de acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da URGS, a CAF. Né? Então, eu passo imediatamente à professora Denise para apresentar a professora Sandra e dar início aos trabalhos. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Sandra. É uma honra estar aqui ao teu lado, te apresentando. E, como comentei com o professor Alex, é uma sorte que eu não te conheça pessoalmente tanto tempo, porque senão seria mais difícil ainda, né, dado esse pouco tempo que nós temos de convívio, o quanto eu já aprendi a teu respeito e aos teus trabalhos. Tenho enorme satisfação de ter conhecido. A professora Sandra Fátima Batista de Deus tem graduação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, com especialização em pensamento político brasileiro pela mesma instituição. Ela possui mestrado em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui, ela é nossa professora associada na Faculdade de Comunicação e tem experiência na área de jornalismo com ênfase em rádio, atuando principalmente nos seguintes temas: jornalismo, rádio, jornalismo esportivo, extensão universitária, cidadania e direitos humanos, e é coordenadora do curso de especialização no jornalismo esportivo. Ela também é dedicada à gestão acadêmica e, com isso, eu digo que a conheço exatamente dessa face, né, pela referência que é em termos nacionais, e aqui, para nós, sinaliza uma proposta de universidade, a qual eu acho que ela vai comentar hoje de uma maneira mais dedicada. A professora Sandra foi secretária de comunicação da URGS de 2004 a 2008 e pró-reitora de extensão já por 3 mandatos, desde 2008. Ela também é muito ativa em fóruns nacionais e latino-americanos quanto à extensão. E ela vai nos brindar hoje com uma conferência sobre um tema na qual ela tem se dedicado recentemente, que é a multiculturalidade na universidade. Para isso, ela tem como título hoje, e vai ser uma grande oportunidade para todos nós, conhecer as suas reflexões num trabalho intitulado Educação Superior, Diversidade Cultural e Interculturalidade na América Latina e Caribe.
Obrigado. Obrigada, Denise. Obrigada a presença de todos vocês. Eu digo que eu chego aqui, tenho que enxergar o que escrevo e não enxergo as pessoas. Essa é a dificuldade. Eu chego aqui dividida, na verdade, entre o bom senso e a ousadia. Primeiro, porque não é muito fácil chegar até aqui e falar sobre um tema que é extremamente polêmico. Então, é uma ousadia apresentar um tema como esse, né? Ainda mais para uma plateia razoavelmente especializada, como tem aqui. Mas, para chegar até aqui, também precisei de bom senso, porque quando nós estávamos pensando na organização das conferências, o professor Alex, o curador das conferências, me disse assim: tu vai abordar este tema. E aí o bom senso me fez obedecer, né? E aqui estou. Também tendo bom senso de saber das limitações que eu tenho para falar sobre esse tema. E aí eu lembro que o ano passado, me parece que foi, não me lembro qual foi a data, o Amos Oz esteve aqui participando do Fronteiras do Pensamento, e ele tem uma frase na conferência dele que me chamou muito a atenção, que ele diz o seguinte: meu desejo é lançar um olhar pessoal em temas que, entre nós, estão mergulhados em grande polêmica, mas que também, entre alguns de nós, são questão de vida ou morte. E eu acho que esse tema que nós vamos tratar hoje na educação superior, ele tem muito a ver com isso. A verdade é que, ao longo dessa história latino-americana e caribenha, quando se refere à questão da diversidade, da interculturalidade, do multiculturalismo, o diferente na América Latina e Caribenha, ele não nos integra. Ele estimula o ódio, quando ele deveria, na verdade, né, ser forma de conhecimento. Mas isso é da nossa tradição latino-americana e caribenha. Então, eu começo, né, trazendo uma frase do Boaventura, que eu acho que ela representa muito o debate sobre interculturalidade e diversidade. E aí eu vou dividir esta fala, né, e eu espero, assim, cumprir o tempo, não sei quanto tempo eu já, né, vou poder usar aqui, né? Mas pode passar o próximo, por favor, né? Então eu faço eu diria que faço assim um apanhado passando por 4 partes que não vão ser muito longas, porque eu acho que o que nos move aqui é um debate, né? O primeiro é a questão do conceito e preconceitos da diversidade cultural, da interculturalidade e da multiculturalidade. O segundo é para recuperar uma trajetória do tema interculturalidade nos documentos de Cartagena, que eu acho que são muito, muito importantes. O terceiro é a lenda de Anaí, né, e a nossa herança diversa. E, por fim, eu tento responder, porque ao longo da fala também faço uma interlocução com Boaventura de Souza Santos, tento responder uma provocação que Boaventura nos faz. E, ao tentar responder o Boaventura, eu vou tentar encaminhar, né, a provocação do Boaventura, para que a CRES possa, então, oferecer essas respostas. Podemos ir para o próximo, por favor. O próximo também. É necessário, quando a gente vai falar de interculturalidade... Oi, professor, tudo bem? É necessário, desde já, né, a gente estabelecer uma diferença entre temas e termos que nós nos referimos quando a gente fala de interculturalidade na América Latina. E eu acho que a gente tem 3 problemas quando a gente fala disso. E esses 3 problemas, eles são a gente não fazer confusão entre o que são ações afirmativas, diversidade cultural e interculturalidade. Nesse sentido é que nós precisamos fazer a reflexão, senão nós colocamos no mesmo lugar 3 ordens de problemas, né? O primeiro dele, que se refere, então, a uma necessidade urgente da gente construir, né? E quando eu digo a gente, eu me refiro à educação superior como um todo, construir no âmbito institucional, nas nossas universidades, estratégias de integração que sejam emancipatórias dos diferentes que chegam às universidades, né? Esses sujeitos que compõem hoje o universo de todas as instituições brasileiras, latino-americanas e caribenhas. A segunda ordem de problemas que eu quero apresentar para esse debate é quando a gente se refere, então, à diversidade cultural, né? Que, assim, na educação superior, né? E aí, neste problema, nós temos que conversar um pouco com aquilo que é
hoje para nós todos, né? E que uma compreensão às vezes um pouco restrita, isso, né, num público especializado como esse é difícil a gente ter esse tratamento, mas nós continuamos pensando que diversidade cultural são ações afirmativas, né? Ou simplesmente diversidade, e elas não circulam por aí, né? Então, a segunda ordem de problema que eu trago consiste exatamente no desafio de estabelecer canais efetivos de integração entre a universidade e as forças sociais, ou seja, os diferentes coletivos organizados, particularmente os coletivos marginalizados e inferiorizados. E aí nós estamos tratando de inclusão, nós estamos tratando de ações afirmativas, né? Um terceiro problema, uma terceira ordem de problemas, né, se refere à compreensão de como se faz na prática a conversa entre esses dois conceitos, ou essas duas ordens, quer dizer, entre a diversidade cultural e entre a inclusão, né? E aqui é claro que quando a gente trata disso, nós precisamos tratar como coletivo, aí não só o coletivo com o qual nós dialogamos, mas a educação superior como um todo, ela precisa tratar de responder questões que se resolvem em torno da tolerância e do respeito mútuo. E isso ainda é muito difícil para todos nós. E aí, então, quando nós passamos a falar de interculturalidade, que o conceito, para mim, que eu trago é esse, a necessidade de um respeito mútuo e da tolerância, né, para conversar de diferentes culturas. O termo interculturalidade, ele faz referência à diversidade cultural, à inclusão, mas tudo isso numa manifestação de uma sociedade que a cada dia se modifica e que a cada dia tem outros fazeres, outras idas e outras vindas, né? E por isso, para a educação superior, sempre é muito difícil a gente pensar nisso. Porque todos nós aqui, sejamos, né, os grandes especialistas que aqui estão, mas sejamos também alunos dessa universidade, nós precisamos entender que a universidade tem uma certa demora em se mover em relação a alguns temas. A universidade é instituição, não é esta universidade. A universidade é instituição, ela tem uma demora, né? O conhecimento leva a isso. Então, nós podemos pensar, tratar da interculturalidade, da multiculturalidade, que tem semelhanças, sim, né? E tem diferenças que partem exatamente da ideia de que a sociedade não é homogênea. E aí nós podemos ter a próxima tela. A sociedade é plural, né? A multiculturalidade, ela expressa as diferenças como um fato objetivo. E a interculturalidade, ela diz que essas diferenças se traduzem na integração das culturas. Assim, o intercultural dá exatamente essa dimensão, a integração das culturas. Vários estudiosos apontam que o multiculturalismo, especialmente, né, ele deve ser associado a outros fenômenos da pós-modernidade, o relativismo cultural também pode ser presente aqui. Não há um consenso entre os pensadores que se deve levar em consideração dois conceitos de multiculturalismo. O primeiro deles diz que todas as culturas, e isso dentro da mesma nação, nós vamos pensar em Brasil, que é grande, né, elas têm o direito de existir, mesmo que não haja um fio condutor entre elas. Elas precisam não precisa ter esse fio condutor que as una. Um segundo conceito de multiculturalismo diz que a diversidade cultural deve coexistir dentro de uma nação. Quer dizer, dentro do Brasil nós poderíamos todos, desde que tivesse um fio condutor que mantivesse unida essa sociedade. E é importante, assim, e esse é muito particular, pode passar a próxima para mim, tá? Que quando a gente fala de multiculturalismo, eu vou me filiar, né, ao pensamento de uma escritora, uma pensadora que também esteve recentemente no Fronteiras do Pensamento, que é a Yaa Hirshali, né, que eu participei de uma das conferências aqui, e eu acho que a senhora estava presente nessa conferência. Ela se refere ao multiculturalismo como uma ilusão cruel, que tem levado muitos imigrantes que escapam das favelas do terceiro mundo a serem aprisionados pela pobreza absoluta em conjuntos habitacionais das grandes cidades europeias, se constituindo em uma subclasse dessa sociedade. Já o conceito de interculturalidade, ele traz, então, a aproximação e ele tem um tom, eu diria que é um tom reivindicativo, que pressupõe sempre superar as diferenças. Assim, ele reivindica que essa aproximação de culturas vai superar as diferenças. Apesar do conceito de interculturalidade ser um conceito, assim, eu diria que recentemente, né, recentemente em termos de 500 anos de América, né, assim,
recentemente desenvolvido pelos investigadores da comunicação, da antropologia, da sociologia e do marketing, que se debruça sobre ele, é um conceito ainda que nós construímos a cada dia. E ele só se distingue do multiculturalismo e do pluralismo, porque quando a gente fala em multiculturalismo, a gente já pensa logo em pluralismo, pela sua intenção direta de fomentar o diálogo entre essas culturas. O enfoque multicultural, ele consta sempre de 3 etapas. Eu diria que são a negociação, a penetração e a descentralização. A negociação no sentido de que é preciso uma simbiose produzida para alcançar a compreensão e evitar os confrontos, entre essas diferentes culturas que começam a dialogar. A penetração, que é o que ele sair do meu lugar e me colocar também um pouco no lugar do outro e compreender por que o outro age dessa forma, por que o outro vive dessa forma. E, por fim, a descentralização, que então é a reflexão que nós temos que fazer sobre essas diferentes culturas que aí estão colocadas. Então, através de 3 atitudes básicas, nós pensamos, de novo, voltamos para tentar segurar o conceito de interculturalidade na sociedade. E essas atitudes são, primeiro, uma visão que é uma visão dinâmica das culturas, o fato de a gente acreditar que as relações cotidianas, elas têm lugar através da comunicação, a construção de uma ampla cidadania e da igualdade de direitos. A interculturalidade se expressa, portanto, num desejo de melhor convivência entre as pessoas, entre os seres humanos. No entanto, trata-se de um caminho com todo tipo de obstáculos. O primeiro deles é superar os preconceitos que nós temos. E, nesse caso latino-americano, nós podemos pensar no próprio Brasil. E é isso nós pensamos, que nós temos que superar um dos preconceitos que nós temos como brasileiro. É o seguinte: nós temos uma herança portuguesa, então, nós temos uma certa preguiça, um certo descuido cultural, porque nós temos uma herança portuguesa. É um preconceito estabelecido. Nós temos, também podemos ser um povo preguiçoso, porque nós temos uma herança indígena. Tudo são preconceitos que estão aí estabelecidos. A mistura de raças no Brasil faz com que este seja um povo pacífico, ordeiro, porque misturamos raças. Mas nós temos também dizer que este não é um país racista, também é um preconceito que ainda está colocado no dia a dia para todos os brasileiros. Se os vizinhos latino-americanos decidirem dialogar conosco, nós temos uma grande dificuldade da língua. Nós somos uma grande ilha cercada de espanhóis por todos os lados. Na maior parte da nossa história, essa ilha fica de costas para os outros, porque ela é grande, porque ela tem condições de sobreviver sozinha, fica de costa para o diálogo, independente de todos os acordos econômicos, sociais e políticos que vão sendo feitos, a nossa prática tem isso. Então, isso também é um dos problemas que a gente precisa colocar. E aí vem o Boaventura, podemos ir para a próxima. E aí o Boaventura nos faz perguntas que, ao mesmo tempo que elas nos seduzem, elas nos encurralam. Essas 2 perguntas do Boaventura que aí estão, elas são as perguntas que eu vou tentar responder depois. Porque me parece que encaminhando para a CRES, esse questionamento que o Boaventura faz é que nós vamos conseguir pensar que a educação superior vai ter respostas, ou pelo menos vai encaminhar uma discussão que vai se dar na CRES. Então, essas são 2 perguntas do Boaventura que elas vão perseguir essa fala daqui para frente. Mais adiante, eu vou tentar apontar essas respostas para o Boaventura, e que eu estou usando dizer respostas ao Boaventura. Mas a gente precisa ter claro que, quando o Boaventura faz essas perguntas, ele também tem um conceito para a interculturalidade, que é um daqueles conceitos que a gente pode dizer que são conceitos ainda em disputa.
né? Não está fechado, não é isso que é interculturalidade. Nós ainda estamos entre os diferentes grupos que compõem a América Latina, né? Nós ainda temos uma grande discussão do que é efetivamente interculturalidade para nós, né? Então, interculturalidade é um conceito em disputa, assim como é o multiculturalismo, né? Embora eu diga que vou me filiar a um outro tipo de procedimento, e não o multiculturalismo, mas sim a interculturalidade, e principalmente para discutir ou para pensar a interculturalidade não a partir da diversidade, mas a partir da diversidade cultural, que são duas situações completamente diferentes. O nosso cotidiano, né, o cotidiano de latino-americanos, ele é reconhecido exatamente pela diversidade, né? Seja a diversidade de cor, no sentido mais amplo, seja a diversidade das diferentes raças, dos diferentes credos que aqui temos, né? Mas aqui, né, sempre que a gente pensar em raças, nós estamos pensando numa diversidade, nós estamos tirando daqui o termo cultural, né? Quando nós pensamos em diversidade cultural, nós estamos pensando nas diferentes manifestações que essas diferentes formulações de pessoas que estão colocadas na América latino-americana e caribenha, que essas, nós precisamos pensar que são essas culturas que estão aqui, aí nós precisamos falar de diversidade cultural. Eu parei porque eu lembro outro dia que, quando nós conversávamos com o Boaventura, eu dizia para o Boaventura assim, eu queria pensar num conceito de latino-americanização, né? E o Boaventura disse assim, não, e os caribenhos, o que tu faz deles? Por isso que cada vez que eu vou falar em latino-americano, eu digo latino-americano e caribenho, para não pensar só, né? Porque senão eu também faço exatamente uma separação a qual eu estou condenando. E aqui, compreender essa diversidade é admitir que essa América Latina e caribenha, né, é costurada por várias outras Américas, que são também essenciais, né? Porque carregam nos costumes, nas crenças, nas roupas, na música, na língua, nas tradições indígenas, guaranis, maias, andinas, etc. e tal, né? Carregamos tudo isso, né? Então, essas várias Américas que estão colocadas aqui dentro, e aqui eu vou fazer só um parênteses, né? Como dizia uma vez o professor Alex, eu vou colocar o chapéu de pró-reitora de extensão para dizer assim, isso é um anúncio em primeira mão até, que neste ano nós vamos fazer uma Unimúsica da diversidade cultural. Nós, né, o grupo todo já apresentou a proposta, nós temos uma Unimúsica que neste ano vai ter a presença da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e do Peru. Assim, né, estava na hora, né, e entendemos que era um dever. Esse é só um parênteses, né, não está na conferência, né? Então, na verdade, se nós pensamos que nós temos várias Américas, né, dentro de uma América, nós acabamos ficando numa superfície que nos integram, mas na essência nós temos muitas questões que nos desintegram quanto à América, né? E isso nos separa. Nós vivemos num espaço latino-americano e caribenho, né? Mas somos desiguais vivendo nesse espaço, e desiguais em todo sentido. Então, o primeiro dilema que nos provoca, né, pela sociedade contemporânea, né, é que a sociedade contemporânea, a sociedade globalizada, ela pretende o igual, mas ao mesmo tempo ela exige o diferente, exatamente para que se possa, né, transitar nela. Então, como que a gente faz isso? As questões do Boaventura são bem exatamente isso. Vamos para o próximo e o outro. Aí, o que eu pensei que era importante a gente fazer aqui? E isso, aqueles que acompanharam Cartagena têm mais clareza disso. Primeiro, aqui um parêntese e uma opinião muito, muito particular. Nós precisamos andar muito, trabalhar muito, produzir muito, para que a CRES 2018, o documento que vai sair de Córdoba, supere o documento de Cartagena. O documento de Cartagena, talvez pela época, né, assim, ele traz questões fundamentais, essenciais, e que nós não respondemos a elas durante esse período todo. Então, elas continuam sem respostas, né? Então, como nós vamos fazer um novo documento, né, em 2018, se nós não respondemos um documento de 2008 ainda,
Isso enquanto não é nós. A educação superior da América Latina e Caribenha, os governos não responderam a um documento de 2008. Então, fui percorrer, né, o documento de Cartagena para ver assim, onde ele se refere, né, à interculturalidade, né, à diversidade cultural. Como é que ele faz isso? Né? Onde é que esse documento se coloca? E aí, o primeiro quando eu faço essa revisão, né, ele vai dizer que nós temos... o documento de Cartagena se refere a uma América multicultural e multilingüe. Esse multicultural e multilingüe, né, ele traz como uma necessidade, né, da gente encontrar respostas em termos de universidade para essas falas, porque nós não falamos só espanhol e português na ilha chamada Brasil. Né? Nós falamos Guarani, nós falamos, né, no Brasil mesmo nós temos diferentes dialetos, né? Nós vamos subindo daqui, nós vamos vendo que todos, assim, então isso tudo, quer dizer, assim, era isso que a educação superior teria que dar conta segundo o documento de Cartagena. E aí, como resposta a esse documento, a esse item do documento de Cartagena, foi organizada aqui na América Latina, uma rede de educação superior e povos indígenas e afrodescendentes da América Latina, a rede ESIAL. Esta rede, ela conta hoje com 10 universidades brasileiras, sendo 8 delas federais, uma estadual e uma particular. A maioria delas são da América Andina, embora a rede tenha feito recentemente uma reunião em Buenos Aires, agora em outubro, né, para discutir exatamente quais eram as demandas da diversidade cultural e da interculturalidade. E essa reunião, que foi chamado Colóquio e Oficina Internacional de Educação Superior de Povos Indígenas e Afrodescendentes da América Latina, Possibilidades, Obstáculos e Desafios. Esse encontro de outubro do ano passado foi capitaneado pela Universidade 3 de Fevereiro. Eu procurei, se alguém encontrar o documento final desse encontro, por favor, me apresente, porque eu não achei o documento final desse encontro. Temos um primeiro problema. Vamos para a próxima dela. A Declaração de Cartagena, quando ela fala da cobertura e dos modelos educativos institucionais, ela vai se referir à diversidade, né? Assim, e aí, quando ela se refere à questão da diversidade, ela diz que as instituições de educação superior devem crescer, né, com o horizonte da diversidade, da flexibilidade e da articulação. E é evidente que, quando diz isso, diversidade, flexibilidade e articulação, nós precisamos pensar no acesso, né, na garantia de acesso e na permanência em condições equitativas dentro da educação superior da América Latina, né, com qualidade para todos e todas, né? E aí eu acho que é imprescindível também a gente pensar que, ao dizer que é flexibilidade, diversidade e articulação, nós vamos pensar que chega a Universidade Latino-Americana, a brasileira mais depois, mas a universidade de outros países chega um pouco antes, né? Diferentes setores sociais da classe trabalhadora chegam aos cursos superiores. Vêm dos lugares mais afastados, de povos originários. Mas que lugar, né, estes novos integrantes, novos sujeitos têm dentro das universidades? Sem falar que chegam também os refugiados, né? Vulneráveis, de um modo geral, chegam às universidades. Como que as instituições de educação superior latino-americanas e caribenhas, né, conseguiram tratar dessas demandas ao longo desses anos, a não ser receber esses sujeitos dentro das universidades? Como eles foram tratados? Quais foram as condições que eles foram tendo? A não ser como exóticos, em muitos casos, dentro das universidades, né, que despertaram nossos olhares, né? Então, Cartagena já não diz isso. Agora, o que nós fizemos de lá para cá? Né? Vamos para o próximo.
aqui também, eu continuo falando do documento de Cartagena, que esse ponto vai falar, lá pensado no documento de Cartagena, ela se refere à diversidade cultural e à interculturalidade, que devem ser providas de condições equitativas e mutuamente respeitosas. Esse desafio, ele não se refere somente a incluir indígenas, afrodescendentes e outras pessoas culturalmente diferenciadas nas instituições, né? Como existe na atualidade. Antes de tudo, ele exige transformar as instituições para que recebam essas pessoas, né? E que compreendam a diversidade cultural trazida por elas. E aí é necessário incorporar, né, o diálogo de saberes e o reconhecimento de valores e modos de vida dessas pessoas, o que traz para todos nós uma aprendizagem, né, que vai conformar elementos centrais das políticas e dos planos e programas para a educação superior na América Latina. Quando trata de valores sociais e humanos da educação superior na América Latina, o documento vai se referir que é necessário promover um respeito e a defesa dos direitos humanos. E aí ele vai incluir o combate a toda forma de discriminação, a opressão e a dominação, a luta pela igualdade, a justiça social, né? A equidade de gênero, a defesa e enriquecimento de nossos patrimônios culturais e ambientais, a segurança, a soberania alimentar, a erradicação da fome e a pobreza, o diálogo intercultural com pleno respeito pelas identidades. Isso em 2008, o documento está dizendo. E é claro que aí quando se fala no diálogo que é intercultural, do pleno respeito às identidades, a gente vai precisar falar de uma educação pela paz, da educação superior. E aí eu tenho que sair um pouco da América Latina e um pouco para a América Caribenha, né? E pensar como que a América Caribenha, onde nós temos uma diversidade cultural muito maior, como que ela consegue, né, trabalhar nessa educação para a paz, onde tem comunidades exploradas desde sempre, como é que elas, né, fazem hoje. E aí, de novo, né, o Boaventura nos encurrala com as perguntas que ele faz. Vamos para o próximo? Então, é necessário promover mecanismos que permitam, sem prejuízo da autonomia, a participação de distintos setores sociais na definição de prioridades e políticas educativas. Isso Cartagena está dizendo, não é eu que estou dizendo. O próximo. As instituições de educação superior devem avançar numa relação mais ativa nos seus contextos. Aqui nós tratamos da qualidade vinculada à questão da pertinência e da responsabilidade com o desenvolvimento sustentável, né? Um modelo acadêmico capaz de dar conta das diferentes culturas que chegam à universidade, mas é, sobretudo, dar conta da diversidade cultural e de um trabalho, aqui eu me senti bem à vontade, de um trabalho de extensão, né, que colabore na identificação de problemas para uma agenda de pesquisa e crie espaços de ação conjunta com distintos atores sociais, especialmente os mais excluídos e marginalizados. Assim, né, será necessário educar para a mudança e a incerteza. Eu acho que a professora Vrana lembra que Federico Maior disse uma vez da comunidade acadêmica que ela precisa ter coragem de dizer aos jovens que a prerrogativa e a certeza deixaram de ser parte da vida. É na incerteza que vamos encontrar a esperança na fronteira entre a escuridão e a luz. A Conferência Mundial de Educação Superior de 98, em Paris, disse que o sistema de educação superior deve fortalecer a capacidade de conviver com a incerteza, de mudar e provocar mudança. Isso é Paris, já nem era Cartagena, era Paris. A incerteza não deve nos levar à perplexidade, mas à disposição para a mudança e à incessante ampliação e renovação do conhecimento. Se o século XX foi o século da procura de certezas científicas e do desenvolvimento marcado pela pesquisa, né, disciplinas de conhecimento humano, este século é marcado para ser o da incerteza e da abordagem interdisciplinar, do reconhecimento da diversidade cultural, de um olhar que não é mais o meu olhar, mas é o meu olhar e mais o olhar do outro. Assim. E este olhar do outro é o olhar que vai me impactar. A mim, a educação superior, na verdade. Né? Porque é esse olhar que me mira e que me impacta com a diferença que ele traz.
Vamos para o próximo? Mais um. E aí, eu nem sei quanto tempo eu tenho. E aí, eu trago, né? Não só porque é bonitinho, né? Mas eu trago a lenda de Anaí. Esta lenda, né? Ela percorre a América caribenha, a América Latina, a andina, enfim. Por quê? E eu gosto muito dela porque eu acho que ela dá a nossa diversidade, ela nos mostra as incertezas que nós temos, que elas estão impregnadas no nosso dia a dia, né? Não na educação superior, mas no nosso dia a dia. Esta lenda vai dizer que a Anaí era uma jovem indígena. Se nós pegarmos a América caribenha, diz que ela era da pele escura, lábios escuros, ela era feia, ela era feroz, né? Se nós pegarmos aqui a América Guarani, aqui o Paraguai, entrarmos vindo para o Rio Grande do Sul, entrando aqui pela parte mais sul do Brasil, ela era, sim, uma índia da pele escura, feroz, mas ela era muito bonita. E ela tinha uma voz linda. Que o que vai fazer a diferença é essa voz da Anaí. Eu faço parte daqueles que acreditam que a Anaí era realmente uma índia linda. Porque quando a Anaí morre, quando ela é morta, incendiada, né? Não, vou fazer diferente, né? Não sei se todos conhecem a lenda da Anaí, mas ela diz o seguinte: quando os espanhóis chegam, né, pela República Dominicana, eles encontram tribos indígenas. E tinham duas tribos fortes. Uma tribo que foi a tribo que foi atacar os espanhóis que ali chegam, e os espanhóis matam praticamente todos esses homens indígenas que estavam ali. Mas tinha uma outra tribo, que era um matriarcado, formada por mulheres, as Amazonas. E essa tribo de mulheres resolve fazer um enfrentamento com os espanhóis que chegaram, até para, né, se cobrar dos índios que tinham sido mortos. Mas há um dado interessante nessa tribo de mulheres, porque essa tribo de mulheres, ela só dialogava com os homens, com os indígenas, quando ela decidia que ela tinha que procriar. Senão ela ficava cuidando do seu lugar e os homens do outro lado. Quando ela decidia que tinha que procriar, ela ia lá, dialogava com os homens e ela procriava. Se nascesse um homem, se fosse um índio, elas entregavam ele para a tribo dos homens. Se nascesse uma mulher, elas ficavam com a mulher para ser uma guerreira que nem elas. Só que elas cortavam o seio esquerdo da índiazinha que nascia para poder manejar o arco e a flecha com habilidade, né? Assim. E elas iam com mulheres. Quando os espanhóis chegam, que então matam os índios, resolve fazer a defesa, e a Anaí era essa jovem linda, ela resolve ir fazer o enfrentamento, porque ela era uma das jovens índias que fazia esse enfrentamento. Enfim, tem toda uma passagem, a lenda é longa, mas ela é capturada no primeiro momento, é levada para a floresta, os caras agridem ela. Quando os espanhóis, exaustos, cansados, dormem, ela escapa, vai embora, eles a perseguem, conseguem encontrá-la mais adiante, e aí eles amarram ela em uma árvore, e ela, amarrada nessa árvore, colocam fogo nessa árvore, só que o fogo nunca chega nela, porque os deuses não deixavam o fogo chegar nela, né? É isso, né? O fogo não chega nela, só que vai brotando uma árvore linda. Essa árvore brota flores lindas, por isso que eu acredito que ela era linda mesmo, porque o símbolo de Anaí, né, é a flor de corticeira, que é uma das flores mais lindas que nós temos, né? Principalmente para nós aqui do sul, é uma das flores mais lindas. Então, por que eu trago essa lenda? Porque se essa é uma lenda que ela percorre a América, ela começa na América caribenha e ela chega aqui ao extremo sul da América, ainda como uma lenda para nós, nos mostrando a diversidade que ela traz, né, e a simbologia que ela traz, alguma coisa nos integra. Seja na lenda de Anaí, né, seja na cultura que nós fomos adquirindo e construindo esses hábitos a partir daí. Nem que seja para contar a lenda de Anaí, alguma coisa nos integra. Podemos passar para a próxima? Aí eu trago as propostas ou alternativas para o Boaventura e já vou encaminhar para encerrar. Pode ser a próxima, né? A primeira resposta que eu dou dentro da Boaventura
é de que ao longo dos últimos anos, né, quando ele diz lá, lembra da frase do Boaventura? Quando ele diz que é muito difícil a gente conseguir, quem foi massacrado durante longos anos, como é que tu vai aceitar agora que alguém te diga e ocupe e tu fique junto convivendo? Assim. Aí eu vou dizer que nos últimos anos as universidades públicas, e principalmente as brasileiras, mesmo diante das dificuldades que são impostas, passaram a ter uma integração com as universidades latino-americanas e caribenhas, como nunca se viu antes. Né? Seja através de diferentes organismos de cooperação, né? Seja através da internacionalização, mas principalmente das políticas, né, mais aproximadas, e no caso nosso aqui, né, dos diferentes organismos que tratam, seja da UGM, do Enlaces e outros organismos que englobam a educação superior, da extensão universitária, né, das atividades culturais, resgatando a música, resgatando a comida dos povos originários, dos índios, dos negros. Isto prova que existe uma diversidade cultural, né, e que mesmo trazendo uma história carregada de exploração, né, de uma cultura sobre a outra, né, nós temos uma possibilidade de integração ainda baseado na tarefa que as universidades precisam ir cumprindo com as dificuldades que elas vão tendo e que elas vão tentando fazer essa costura na América Latina e Caribenha. Então, eu digo que é necessário levar para a CRES, né, uma proposta de valorização da cultura nativa com respeito à incorporação na educação superior dos saberes dos povos originários. Esta me parece ser uma proposta que, além da gente resgatar um pouco de Cartagena, a gente apresenta uma novidade que é, né, o respeito à incorporação na educação superior e aí, né, dos saberes desses povos originários. O documento final do Congresso de Extensão da UGM, que nós realizamos o ano passado, em Santa Fé, na Argentina, nós fizemos uma recomendação, nós extensionistas, foi um congresso de extensão, fizemos uma recomendação de uma especial atenção sobre a garantia dos direitos dos povos originários e o desenvolvimento da interculturalidade. Este documento, que é o documento final do Congresso de Extensão, eu fiquei muito feliz, porque agora, quando o IESALC apresentou já uma relação dos documentos que já foram incorporados já para ser discutido na CRES, o nosso documento já está lá como um dos documentos incorporados, então, para essa discussão. Vamos para a próxima? Uma segunda resposta ao Boaventura, né? A cada dia nós pronunciamos, nós, de novo, Educação Superior, pronunciamos que avançamos na inclusão nos programas de ações afirmativas. No entanto, a educação superior na América Latina e no Caribe só terá avançado quando os programas e a permanência dos incluídos for também um programa de preservação da diversidade cultural desses incluídos, de cada grupo incluído, né? Isso ser possível com ações governamentais efetivas, né? Portanto, a proposta é que os governos latino-americanos e caribenhos devem implementar nas universidades, com urgências, programas e espaços de acolhimento da diversidade cultural dos incluídos, para que não sejam ainda exóticos chegando na universidade. Terceira resposta, Boaventura. Vamos lá. É urgente que a educação superior esteja alerta para não permitir que, em nome da identidade de cada um dos nossos povos, seja aprofundada a desigualdade, aceitando que, para manter nossa identidade de nação, e aí é muito o nosso caso, se reforce a subordinação de uns sobre os outros. A chegada de negros, índios e pobres nas universidades não deve causar desconfiança. Chico Buarque, em uma das suas letras mais fortes dos últimos anos, diz que, filha do medo, a raiva é a mãe da covardia. Então, é imprescindível que a educação superior não tenha medo de ser proativa na apresentação de alternativas de solidariedade e de respeito ao fazer diferente. A quarta resposta ao Boaventura: que os governos devem realizar todos os esforços para que a educação superior se configure como espaço de fortalecimento da cultura, da diversidade cultural e da solidariedade dos povos latino-americanos e caribenhos, incorporando nos espaços de formação cada vez mais referências históricas, teóricas e práticas conquistadas ao longo desses 500 anos. A Domitila de Tiungará, uma mineira boliviana, na tribuna da ONU em 75, ao proclamar a famosa frase "se me deixam falar",
ela já antecipava o futuro dizendo o seguinte: como eu queria que toda a gente do povo se sentisse orgulhosa do que é, do que tem, da sua cultura, da sua língua, da sua música, sua forma de ser, e não ficasse estrangeirando-se tanto e tratando somente de imitar a outra gente que pouco de bom tem dado à nossa cultura. A última. Então, por fim, eu trago, para encerrar, lembrando ainda o documento de Cartagena, o documento de Cartagena ele encerra com uma frase do Gabriel Garcia Marques que diz: uma nova e arrasadora utopia de vida, na qual ninguém possa decidir pelos outros até a forma de morrer, e na qual realmente o amor seja uma certeza e a felicidade seja possível, e na qual as estípes condenadas a 100 anos de solidão tenham por fim e para sempre uma segunda oportunidade sobre a terra. E eu encerro com Isabela Allende. Primeiro, porque é latino-americana, e segundo, porque eu acho que esse momento que a gente vive é exatamente o que ela diz, esse inverno de governos, de refugiados, de terrorismo e de medo. É isso. Muito obrigada.